Olá, pessoal, começando aqui o programa 47. Quem disse que não ia durar, tá durando, E tá durará certo. por muito tempo. Exatamente. Assim esperamos, assim esperamos. Programa 47 do CV Connect Esportes, hoje a primeira parte com o nosso Vinícius Alvarenga para falar aqui do Bloco Europeu. Ninguém sugeriu nome nenhum, então vamos de Bloco Europeu mesmo. Aliás, só o Vinição sugeriu um nome lá, mas eu nem lembro mais. Mas tá tudo bem, tá tudo bem. Vamos falar aí da rodada de quarta-feira da Champions League, vamos falar também da rodada de quinta da Europa League, falar também do grande jogo entre Arsenal e Manchester City, né, na nossa Premier League na quarta-feira. Eles não haviam ainda se encontrado, se encontraram e, como sempre, deu ruim para o Arsenal, né? E também Era de vamos se esperar. falar Também vamos falar de Real Madrid e Elche, La Liga, 4-0. Todo mundo já sabia disso, mas teve que falar aqui. E É, também vamos falar do jogo que aconteceu agora há pouco, Sassuolo e Napoli, Campeonato Italiano. Napoli ganhou 3-0, se eu não me engano. Daqui a pouco a gente bota aqui o resultado e o Napoli vai aumentando a distância na liderança da competição. Ao que tudo indica, o Napoli deve ganhar isso aí com 5, 6 rodadas de antecedência. Meu caro Vinícius Alvarenga, seus destaque inicial. olha, meu destaque inicial vai ser sempre falando que como que o Chelsea consegue gastar 600 milhões, mas não consegue ganhar do Borussia? Pois é, não consegue ganhar do o Borussia Dortmund jogando melhor que o Chelsea ainda, Muito né? melhor. Agora, vamos falar a verdade, um jogo como Borussia Dortmund e Chelsea, que foi de dormir, vamos, vamos, vamos dizer assim, foi de dormir, e você tem na Champions, e você tem na Europa League um jogo como Manchester United e Barcelona, que foi um jogo de Champions. O mundo está invertido, né? Ah, vou ser sincero com você. Até o Hum, jogo do Ajax e do Union Berlim pela Europa League foi melhor do que Borussia e Chelsea. tá certo. Mas antes da gente falar aqui do futebol, vamos falar aqui de uma notícia complicada que aconteceu agora há pouco. Vamos só dar uma nota aqui. Caso Robinho, vamos dar o crédito aqui para Janaína César, né, da UOL, que é uma colaboradora da UOL que mora lá na Itália. Caso Robinho, a Itália pede execução da pena do ex-atacante no Brasil. Ou seja, para quem não sabe, Robinho foi condenado a 9 anos e 2 meses de prisão na Itália por conta de um problema lá de estupro de vulnerável. Quando ele jogava em Milão, né, jogava no Milan, né? E aí foi numa boate lá e simplesmente teve um problema lá com uma moça da Albânia, se eu não me engano. E a moça denunciou ele para o Ministério Público italiano, para a polícia italiana, e a polícia condenou ele a 9 anos de prisão, 9 anos e 2 meses. Só que Robinho, residente aqui, assim, com todo respeito, mas residente aqui e com um governo de direita na Itália e um governo de direita aqui no Brasil, ele ainda conseguiu se escapar, entre aspas. Agora, a Itália pediu. Não, meu amigo, eu Oi? tenho que te corrigir porque é o seguinte: o Robinho é brasileiro nato. A Constituição Sim, brasileira tem isso. é dada a extradição de brasileiro nato. É É, verdade, assim. é que eu esqueci desse detalhe. Ele é brasileiro nato, então ele pode ficar aqui no Brasil. Só que agora a Itália pediu que a justiça brasileira faça com que o Robinho cumpra a pena no Brasil, Isso. né? Faça com que o Robinho cumpra a pena no Brasil. Inclusive, está dito aqui, a justiça italiana pediu no dia 24 de janeiro e mandou o ofício lá no dia 31 de janeiro, só agora que isso veio a público aqui no Brasil. Então, tudo indica que o Robinho deve cumprir pena e aí o nosso Vinição pode até falar com mais conhecimento de causa,
talvez ali com um terço da pena ele possa sair da prisão, enfim, pode, enfim, tem vários jeitos, né, Estupro Vinícius? estupro de vulnerável, Uhum. progressão de regime, mais de 2/3 da pena. Mais dois terços, então 5 anos, 5, 6 anos por aí. É, porque foi condenado a 9 anos e 2 meses, então se vai cumprir aqui no Brasil, vai ser de acordo com as leis brasileiras, vai ser isso mesmo. É ele e o outro rapaz, tem aqui o nome da pessoa. Mas isso se ele cumprir, né? Isso depende muito ainda dos trâmites no STF. Isso aí é problemático. É, tem um outro rapaz condenado junto com ele. Eu não estou aqui conseguindo achar o nome da pessoa, mas enfim. O que importa é que a Itália pediu o cumprimento da pena aqui no Brasil, né? É isso. Vamos para o futebol, então? Bora lá? UEFA Champions League, vamos falar de Borussia Dortmund 1, Chelsea 0. Meu caro Vinícius Alvarenga, o que foi esse jogo? O Dortmund mandou o jogo. E o Chelsea, que tem muito mais time que o Dortmund, não fez absolutamente nada. Muito mais time, muito mais dinheiro. Inclusive o Dortmund está quase que vendendo sua principal estrela aí para o futebol inglês também. E, enfim, o Chelsea vacilou. Mas tem um jogo de volta em Stamford Bridge que ele pode corrigir essa situação. Mas acho bem É, difícil. eu espero que sim. E que faça valer o elenco que tem. Exatamente. E o jogo o jogo não, a fera do Dortmund é o Bellingham, né, que é inglês. E todos os times ingleses estão de olho nele e o Dortmund está querendo fazer dinheiro. Mas não foi ele que fez o gol, não. Foi o Adeyemi, Karim Adeyemi. Mas de todo jeito, o Chelsea jogou muito, mas muito mal. Acho que tudo é graças ao treinador. Tenho certeza que o Chelsea está fazendo, os jogadores do Chelsea estão fazendo alguma coisa para cair o técnico. Porque não é possível. Não é possível estar jogando mal desse jeito. Com o elenco que tem, só a única coisa que a gente pode pensar é claro, todos os times podem ter uma má fase. Isso não é algo irreal, todos têm, na verdade. Mas, olha, Mas se o do não Chelsea está for, perdurando, viu? Porque a se forma não com for que. os deuses do futebol querendo castigar o Chelsea, é algum problema interno. Mas a do Chelsea está perdurando, né? Porque a forma com que foi demitido Thomas Tuchel, ex-treinador, e a forma com que foi conduzida a situação da contratação do Graham Potter, né? É um, É, uma forma meio um ruim. é um indicador de problema interno. É um indicador de problema interno. Aliás, esses problemas vêm desde que o Roman Abramovich não pôde mais gerir o Chelsea. Essa é a verdade. Meu caro A Vinícius, guerra vamos da, passar. Pode a falar, guerra da da Guerra da Ucrânia Rússia. é a guerra É, da Ucrânia com a Rússia afetando até o Chelsea. afetando até o Chelsea, porque, para quem não sabe, que é o Chelsea tinha um dono russo chamado Roman Abramovich, que era Sim, simplesmente contador do Vladimir Putin, presidente da Rússia. E aí, obviamente, como estourou a guerra entre Rússia e Ucrânia, a Inglaterra simplesmente bloqueou todos os bens e todos os negócios de Roman Abramovich no Chelsea. O Chelsea foi quase que chegou à falência. Essa que é a é, verdade. se não tivesse acontecido a negociação, Vai, Chelsea correria muito risco. tá. Acontece, mas acontece mesmo. Deixa eu só. Vamos passar para o próximo jogo aqui. Clube Bruges e Benfica. E aí, Vinícius, o que que você fala desse jogo aí? Eu falo que eu torci pro Clube de Bruges, mas
a zebra não deu certo dessa vez. O time do Benfica, ele foi muito eficiente nas oportunidades que ele teve. Ó, tá. Pode falar, Vinícius. Não, o que eu tinha dito foi que, como sempre, eu torço pela zebra, né? Eu torci pelo Clube de Bruges, mas o Benfica, ele soube aproveitar as oportunidades que teve. E É, os 2-0, a vitória foi merecida. Benfica é favorito. É, Benfica é favorito e tudo indica que passa de fase já na próxima rodada. o time do Benfica fez aquilo que tinha que fazer, fez o dever de casa. Perfeito, bom demais. Meu caro Vinição, Benfica vai longe na competição ou você acha que para na próxima fase, dependendo de quem ele pegar? Cara, tudo depende disso. Tudo depende de quem será o adversário na próxima fase. Mas eu sempre torço para aqueles times que estão há muito tempo sem ganhar ou chegar até as semifinais da Champions League. Eu torço sempre para que eles consigam e que, digamos assim, acabe com uma certa hegemonia daqueles que estão sempre figurando nas finais. Porque senão acaba ficando uma competição Monótono, né? chata, monótono. Todo mundo sabe quem é que chega. É, Isso. por exemplo, todo mundo sabe que semifinal ou chega Bayern, ou chega Real Madrid, ou chega às vezes Liverpool, às vezes Barcelona. É que Barcelona agora, por 2 anos seguidos, ele caiu para a Europa League, né? Aliás, daqui a pouco eu vou comentar aqui. É, mas normalmente chega na semifinal. E sempre tem uma surpresinha só, mas três ali é certeza. Três ali é certeza. Então, assim, Benfica, eu acho que o Benfica ele para nas quartas, né? Passa do Bruges, mas aí provavelmente aquela sorte que os times portugueses têm de encontrar os times ingleses. Então, ao que tudo indica, o Benfica deve pegar um Manchester City, por aí. Isso se o City Tem que passar do ser. Leipzig. É, RB Leipzig. Exatamente. Por falar nisso, vamos falar daqui da rodada da semana que vem. Primeiro jogo, Liverpool-Real Madrid. Simplesmente a final do ano passado e com o Liverpool, evidentemente, até pela posição na Premier League, nós vamos ver daqui a pouco, o Liverpool vai com a faca nos dentes para esse jogo. Com certeza, porque é a última chance dele ganhar alguma coisa nessa temporada. Nessa temporada. E vai jogar em casa frente ao Real Madrid no primeiro jogo, terça-feira de carnaval, então vai estar todo mundo de feriado, em casa, assistindo, TNT lá, ligadinho. É isso. Aliás, TNT, Silvio Luiz na final da Champions. De novo, campanha. Vinição, quem ganha? Liverpool Real. Esse é difícil, hein? Rapaz, eu vou torcer por Liverpool. Pro Liverpool? Sim. Por que será? Pela zebra, né? Com certeza. Não pela zebra, rapaz. Por- Mas Ou porque porque você como. gosta de You'll Never Walk Alone. Não, nem tanto isso. É porque como é praticamente a reencenação da última final quem ganhou foi o Real Madrid. Dessa vez o Liverpool vai querer a revanche. Na verdade, as últimas duas entre eles. É, sim. O Madrid ganhou. O Liverpool, obviamente, vai querer revanche, claro. E, assim, eu acho que o Liverpool vai ganhar esse jogo aqui. Eu acho. Porque se o Madrid tomou 3 gols do Al Hilal, hein? Então toma 3 o Liverpool também. Vamos para o próximo jogo aqui, Eintracht Frankfurt Napoli, esse mais parelho, né? Se bem que o Eintracht Frankfurt no campeonato alemão tá uma merda. E o Napoli tá disparadíssimo na Série A. Ah, e o Napoli fez uma belíssima campanha até agora na Champions League. Na minha opinião, ele é favorito.
a favorita a passar, né, no jogo. Sim, com É. certeza. Então, pela sua lógica de zebra, você está torcendo para o Napoli quebrar essa história dos italianos não irem para a final, né? Desde Sim, e 15 não tem ninguém que vai Maradona, para a final da Europa. Oi? Maradona aprova a minha intenção. Pode ser, pode ser. E na quarta-feira, fechando aqui a primeira rodada das oitavas, temos RB Leipzig e City, dois times aí que cresceram muito com dinheiro de investidor, sim, principalmente o Manchester City, né? E o City vai em busca da final inédita da Champions e tem condição para isso. Só que ele sempre para nas quartas e na semifinal. E normalmente o City, uma vez ou outra, tem entraves como o RB Leipzig, por exemplo. Por exemplo, na temporada da bolha lá de Lisboa, o City caiu para o Lyon. O City caiu para o Lyon. Ano passado caiu para um time de menor expressão também. Então o Leipzig pode ser a pedra no sapato da vez. O que você acha, Vinção? Pode ser, eu acho que será uma pedra no sapato. O RB Leipzig, ele sempre dá trabalho para os times grandes. Deu trabalho para o Real Madrid várias vezes. Tá certo. Beleza. Tá bom, o City é franco favorito, né? Mas o Leipzig jogando na sua casa é bem chato de jogar. Não, Ao que sim, diga o nosso treinador Mourinho. é, o City é favorito, mas não será um jogo fácil para ele. Pois é. E pro, pro último jogo aqui, Inter de Milão e Porto, na quarta-feira, Inter de Milão e Porto. O Inter de Milão é franco favorito esse jogo. Eu aposto todas as minhas fichas que a Inter de Milão ganha. Mesmo com o Lautaro Olha, Martins perdendo 550 gols. ele não é que ele perde muitos gols, é a bola que não quer entrar, rapaz. Não, a culpa não é dele, a culpa não é dele. Lautaro Martinez joga bem. Pois é. A Inter de Milão eu acho super favorita contra o Porto, principalmente pela, pelo momento que está vivendo. Acho que a Inter vem num momento de crescida, apesar de ser um futebol horroroso a gente acompanhar, mas a Não, é Inter vem num momento de ascendência e o Porto o time do mesmo jeito. da Inter de Milão vem um momento, aqueles anos de reestruturação do futebol dele. Uhum. Vamos lembrar que a E, Inter de Milão simplesmente eliminou o Barcelona do grupo, sim, lá em Camp Nou. Um empate 2-2 lá, um empate no finzinho lá que tirou o Barcelona completamente da Champions. Bom, por falar em Barcelona, vamos falar, peraí, do grande jogo agora Europa League. Que jogaço que foi Barcelona e Manchester United. sim, foi Meu um Jesus, ótimo jogo para se assistir. um jogaço. No primeiro tempo foi 0-0, mas não merecia ser 0-0. Merecia ter sido 1-1 por aí e tal. E no segundo tempo, o Manchester United dominou o jogo e o Barcelona achou aquele gol do Rafinha, o segundo gol. É, O Barcelona teve, achou aquele gol. O Manchester United era para ter ganhado. não, que isso. O Barcelona foi muito bem. O Barcelona conseguiu fazer praticamente 3 gols, contando com o gol contra que o fez. É, mas o gol contra foi num momento em que o Manchester United era soberano no jogo. O Barcelona estava tomando um sacode de pressão, assim. E acredito que pelo que foi apresentado na quinta-feira passada, quinta-feira que vem, o Manchester United é favorito a passar. Vai jogar em casa, no Old Trafford, e o Barcelona é franco atirador nesse duelo aí. E eu É, reitero sim, aqui, quem passar vai à final da Europa League. eu também concordo com você no quesito de que quem passar, tenho quase certeza que será um dos finalistas.
da Europa League. Mas o Barcelona, ele, claro, minha humilde opinião nesse sentido, o Barcelona ele pode surpreender e é o que eu espero que ele faça. Porque o Barcelona, apesar da pressão, ele soube administrar essa pressão e conseguir marcar os gols que eram necessários para conseguir o empate. E apesar disso, do empate, eles quase tiveram a oportunidade de fazer o terceiro. Sim, teve, mas assim, no combo do jogo inteiro, eu achei o Manchester United melhor que o Barcelona. Achei. Aliás, Vinição, nós somos uns caras de 30 e poucos anos já, você chegando em a 30. Eu nunca imaginei na vida que eu ia ver o Manchester United todo de branco. Os É Red Devils verdade. estavam com a cor da paz. Verdade, estamos acostumados com o uniforme tradicional deles. Eu nunca imaginei que eu ia ver o Manchester United inteiramente de branco, do, do ombro até os pés. Cara, muito, assim, para mim foi muito impactante ver. Peraí, é o Real Madrid que tá jogando aí. Eu achei. Achei assim, pô, não é o Manchester United, é o Real Madrid que tá jogando aí contra o Barcelona, tá errado aquele letreiro lá, Casemiro jogando, só pode ser É, Real Madrid, né? Aí eu vi lá Marcus Rashford fazer o gol, falar, não é Madrid não, é é o Manchester United Manchester. mesmo. Meu caro Vinição, é o seguinte, vamos aqui para a Europa League ainda, temos um VAR, temos um VAR daqui do programa para, para comentarmos. Olha lá, beleza, pode fechar o time. Por mim já pode fechar. Rapaz, eu te falei que o Nantes ia dar um trabalho pro Juventus. Por mim já pode fechar o time, não ganha mais nada na Europa, só daqui uns 10 ou 15 anos talvez. Porque a Juventus está muito, mas muito mal. Olha, Nantes é um time que sempre dá trabalho, apesar da colocação dele na Ligue 1 do Campeonato francês. francês, campeonato francês. Ele sempre acaba dando trabalho. Os jogadores são bons jogadores, gente. A gente está falando de futebol profissional, né? Então, não adianta, apesar de que falar, nossa, mas sempre vai ter bons jogadores para dar trabalho para os times. E foi o que aconteceu. E o Juventus, ele não conseguiu, na verdade, se sobressair. Ficou praticamente depois do primeiro jogo não, do primeiro gol, o Juventus ficou totalmente passivo. Ó, Parecia que temos ele estava satisfeito com o resultado de 1-0 e não queria aumentar. o Saraiva entrou, saiu, daqui a pouco no segundo bloco temos Thiago Saraiva aqui falando dos estaduais, falando de Corinthians e Palmeiras, nosso Vinição tanto adora, né? O Vinição ficou feliz demais com o Corinthians e Palmeiras, mano. E também falando Melhor dos outros jogos, Vasco, É melhor Botafogo, se o Corinthians tivesse ganhado, né? Mas empatou, tá bom. tá certo. Vinição, vamos para o grande jogo agora. Quarta-feira teve o primeiro encontro entre eles na Premier League, Arsenal e Manchester City, e a freguesia do Arteta, pupilo de nosso Josep Guardiola, é uma freguesia que, meu amigo, é uma dinastia essa freguesia já. 6 jogos, 6 vitórias do Guardiola e o Manchester City, que é um melhor e mais experiente que o Arsenal, venceu, venceu o jogo e tomou a frente
no campeonato inglês. É, como dizem, né? Ele venceu e convenceu. Exatamente. Venceu, convenceu, botou o Arsenal na roda. Simples assim. Assim, no primeiro tempo não, que foi um empate ali, até o Arsenal Sim, conseguiu jogar e tal. Desculpa. Mas depois no segundo tempo, o City comandou o jogo. Apesar do Arsenal ter chutado mais que o City. Mas aqui, os chutes a gol, olha só, foi 6-1 do City em cima do Arsenal. Aliás, contra um do Arsenal, né? 10 chutes do Arsenal contra 9 do City, mas em gol, 6 chutes do City contra um do Arsenal. Então, sim, Manchester City predominante nesse jogo aqui. Vamos só colocar a tabela aqui para ilustrar o que a gente está falando. City venceu, lembrando que o Arsenal tem um jogo a menos que o City, né? E o Arsenal pode retomar essa liderança aí quando pagar esse jogo. City agora na frente, primeiro lugar, 51 pontos, 23 jogos, só que 16 vitórias, só que na Inglaterra o primeiro critério é o saldo, né? E o saldo de gols são 36 do City contra 26 do poderoso Arsenal. Os Gunners que não ganham o campeonato inglês há 19 anos, 9 anos. desde 2004. Agora, Vinição com certeza vai apostar todas as fichas que o Arsenal vai ganhar esse ano, tenho certeza. Apesar de ter um segundo jogo contra o City lá em Etihad Stadium, né? É. Pois é. Manchester United 46, é o terceiro colocado, tá subindo o Manchester United, viu? Tem essa turma aqui tem que ficar de olho no United também. E o Newcastle Ah, fecharia ali o top 4 que iria para Champions, 41 pontos. O que a gente falou do Chelsea, do Liverpool, comprova aqui, ó. Liverpool em nono, Chelsea em décimo. Ou seja, eles não vão conseguir nada na Premier League pelo andar da situação, né? Bom, botar aqui a tabela. O líder Manchester City joga neste sábado frente ao Nottingham Forest. Nottingham Forest do nosso Gustavo Scarpa e também do Danilo, né? Nottingham Forest City. E o Arsenal joga contra o Aston Villa. O Arsenal vai abrir a rodada contra o Aston Villa nesse sábado em Birmingham. Já foi a Birmingham, Vinição? Ou pretende ir? Uhum. infelizmente ainda não, mas iremos transmitir um jogo de lá. Quem sabe um dia. Bom, vamos falar da La Liga agora. Teve o jogo Real Madrid e Elche 4-0 Real Madrid voltando para casa depois de ganhar o Mundial, ainda apresentou a taça lá para os seus torcedores, enfim. Todo mundo imaginava que o Real Madrid ganharia esse jogo, menos Vinícius Alvarenga, que É, apostou na zebra. eu tava torcendo pro Eti mesmo, eu tava torcendo para ele. O Elche é simplesmente o lanterna da competição, né? 4-0, não tem muito o que comentar, né? Vamos mostrar aqui a tabela de classificação. Barcelona segue à frente. Hoje tivemos Girona 6, Almeria 2 em La Liga. Girona, ótimo time. Girona que é comandado pelo irmão do nosso glorioso Pepe Guardiola, que eu esqueci o nome dele agora. Barcelona 56, o Madrid foi a 48, reduziu de 11 para 8 pontos, mas ainda muita distância atrás do Barcelona, e o Elche lá atrás com 9 pontos, uma vitória só. Vinição meio que jogou verde nessa aposta aí. Não, eu tava É, olhando ali a classificação e vendo onde está o Real Valladolid. o Valladolid do nosso glorioso Ronaldo Fenômeno, 51% das ações, né? 13º, 24 pontos. O Valladolid tá 4 pontinhos aqui na zona de rebaixamento. Já brigou ano passado contra o rebaixamento, esse ano tá brigando de novo, né? Bom, agora
para finalizar aqui nossa primeira parte, vamos falar do Napoli, que acaba de jogar campeonato italiano, venceu o Sassuolo 2-0, havia feito um terceiro gol no final do jogo, mas o VAR anulou. Foi anulado. Napoli, nada de braçadas na Série A, né? Né, Vinícius? Não, se continuar assim, né? Porque nunca se sabe, pode vir uma sequência de má sorte, coisa que eu não espero, mas se continuar dessa forma, o Napoli vai ganhar o campeonato italiano Série A, creio eu que com algumas rodadas de vantagem. Só lembrando que o Napoli jogou hoje, sexta-feira, porque tem jogo na terça na Champions. Sim, Então, assim como o Milan fez semana passada, a Série A italiana dá esse privilégio ao Napoli de antecipar o jogo, né? O jogo seria neste sábado ou no domingo, antecipou para sexta. Napoli 62 pontos, com os 3 pontos de hoje, né? Inter 44, ainda vai jogar na rodada. A Inter, como joga na quarta-feira, então ele pode jogar no fim de semana. A Napoli está aí 18 pontos à frente da Inter de Milão. Acho difícil, 23 rodadas, está faltando aí 15 para acabar, né? Acho dificílimo a Inter de Milão tirar essa diferença e, consequentemente, a Atalanta, Roma e Milan também, que vem atrás com 41, também mais difícil ainda. Bom, vamos só passar aqui. Amanhã tem Monza e Milan, reencontro de Galliani, reencontro de Silvio Berlusconi com Milan. Hum. Milan vai ganhar, né? Ou não? bom, eu creio que o Milan tem a maior possibilidade de ganhar. Mas toda a cúpula diretiva do Milan dos anos 2000 está Está no no Monza. Monza. E o Monza tem um uniforme horroroso, que é um vermelho daqueles bem chatos, né? Bom, Milan tem esse jogo aí. Vamos tentar aqui ver com quem que a Inter de Milão joga. A Inter de Milão joga contra o Udinese, um adversário enjoado. O Udinese é um adversário tradicional, né? E no domingo tem Spezia e Juventus. Nós estamos falando aqui só dos times grandes, tá? Spezia e Juventus no domingo, 2 horas da tarde. Spezia, time mais ou menos fraco, né? Não, E, time do Spezia é muito competitivo. Eu acho que é, pode dar um trabalho para a Juventus. e Roma e Verona, nosso Mourinho vai jogar no horário nobre, no horário nobre italiano, que é 9h45 da noite, né? Roma e Verona, 4h45 da tarde aqui no Brasil, lá no estádio Olímpico de Roma. E é isso. Muito bem. A gente. Deixa eu só. Eu esqueci aqui de colocar os jogos do Barcelona, do Real e do Atlético de Madrid. Fim de semana, voltando aqui na La Liga, amanhã, 5 da tarde, que é o horário nobre lá da Espanha. Eu sei porque quando passava o Campeonato Espanhol na Bandeirantes era 5 horas da tarde, o jogo de sábado. Então, Osasuna e Real Madrid. Osasuna é um time tradicional, né? E no domingo, 5 horas da tarde, Barcelona e Cádiz. Barcelona vai dar uns 4-0 no Cádiz. E o Atlético de Madrid joga no domingo, 2h30 da tarde, aqui no Brasil, contra o Atlético de Bilbao, que é outro time tradicional, enjoado de jogar pra caramba. Muito Sempre bem. dá trabalho. Meu caro Vinícius Alvarenga, finalizamos por hoje a primeira parte aqui do programa. E é isso. Vou dar uma dica para você que está assistindo aí. Hoje é sexta-feira de carnaval. Se dirigir, não beba. E se beber, não dirija. Isso. Mas se Tá beber, me certo? chame. Se beber, dirigir, capotar e fazer alguma coisa, chame o Vinição que ele pode te defender. Tá certo? Meus É amigos, isso. se beber, não dirija. Mas se for beber, me chame. E
Uma boa sexta-feira de carnaval para todos. Sexta, sábado, domingo, tá? Todos os dias aí de carnaval. Voltamos na quinta-feira, Vinição, pode ser? À vontade, se quiser, a gente grava até alguma coisa relacionada ao futebol no meio da avenida, Ah, não, obrigado. aproveitando o carnaval futebolístico. Tá, poderia ser, mas não, deixa eu tomar as minhas brejas, pelo amor de Deus. Tá certo. Vinição, um abraço aí, agora vamos falar com o seu Saraiva daqui a pouco, tá certo? Aí em Até té. mais.